14:1, apenas esse versículo para nortear aqui nosso sermão nessa noite, nosso aprendizado a respeito das mães que edificam. Eu gostaria que você lesse comigo Provérbios 14, versículo 1, para nós estarmos lendo a mesma versão. Você pode acompanhar aqui no telão. Vamos ler juntos então? Vamos lá? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Mais uma vez, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Meus queridos, aqui em Provérbios, um livro de sabedoria, um livro que tem vários conselhos, Os provérbios são conselhos sábios da parte de Deus para a nossa caminhada cristã. E é interessante que Provérbios 14:1 fala especificamente sobre a mulher sábia. E nós sabemos que é dado à mulher esse privilégio, essa bênção de ser mãe, de edificar o lar. A gente sabe que nem todas as mulheres, elas se tornam mães, gerando filhos, algumas por alguma questão de saúde ou de escolha, mas existem também aquelas mulheres que não geram, mas que criam, educam filhos, e nós podemos ver que essa tarefa dada à mulher, ela precisa ser feita com sabedoria. A mulher precisa ser uma mulher sábia, e a Bíblia chama de mulher sábia aquela mulher que sabe bem edificar a sua casa, aquela que sabe bem construir o seu lar. Eu tenho certeza que todas as mulheres aqui, e os homens vão de concordar comigo, elas gostam de ter a casa bem arrumada, não gostam? Eu tenho visitado as famílias da igreja, e a gente vê cada casa ali com toque feminino, com cheiro bom, ali com a casa bem arrumada, bem ornamentada. A gente vê, as mulheres aí com esse cuidado na igreja também, aqui, a igreja está cheia de flores hoje, a mulher tem esse tato, para poder deixar as coisas bonitas, mas a gente tem visto muitas vezes a mulher muito preocupada com o estereótipo, com a beleza ali da sua casa, ou com algo que é visto pelos olhos, mas nem muitas vezes preocupada com o que ela está construindo na sua vida, no seu relacionamento com o seu cônjuge, na sua vida, no seu relacionamento com os seus filhos. E a Bíblia nos diz que a mulher sábia edifica, ela constrói. Ela está disposta não apenas a ter a sua casa bonita, cheirosa, bem arrumada, mas ela também está preocupada em construir a vida com seu marido, com os seus filhos. Assim a mulher sábia vive. Mas a mulher que é insensata, e aqui insensatez é o contrário da sabedoria, Insensatez é aquela mulher que não tem o temor de Deus, que não considera a palavra de Deus, é aquela mulher que quer viver conforme o pensamento dela, é aquela mulher que nós vemos várias vezes aí nos noticiários, uma mãe tendo coragem de abandonar um filho. Esses dias nós vimos uma matéria onde uma mãe deixou o filho recém-nascido jogado pela rua, e aí encontraram esse bebê, e a gente fica pensando, como é que pode uma mulher abandonar o seu próprio filho? Isso pode acontecer. A mulher insensata, ela age assim, ela age pelo ímpeto, ela não age pela razão, muitas vezes ela deixa ser levada pelo seu próprio coração enganoso e pecaminoso. E Provérbios 14 diz que essa mulher insensata, ela derruba com as próprias mãos, ela destrói com as próprias mãos. Mas saiba você, mulher, nessa noite, você foi escolhida por Deus, você foi chamada para ser uma mulher sábia, uma mulher que edifica, uma mulher que constrói, uma mulher que é usada por Deus e é ousada em Deus, em dedicar a sua vida na educação dos seus filhos, na edificação do seu lar. Não seja como mulher insensata, seja mulher sábia. Deus tem chamado mulheres para serem mães que edificam, mães que não estão preocupadas apenas com o que é visto pelos olhos, mas mães que estão preocupadas em ter na sua família um caráter cristão, uma fé firmada em Jesus, valores sólidos da palavra de Deus, mulheres que são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Assim é a mulher que edifica o seu lar. E nós podemos aprender nessa noite sobre essas mães que edificam, mulheres que edificam, 4 características. E a primeira delas está lá em Deuteronômio capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia, mas vai ser projetado aqui também, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e versículo 7, porque nesses 2 versículos nós podemos aqui aprender a primeira característica da mulher, da mãe que edifica.
Vamos ler juntos? Provérbios 6, está aqui na tela, vamos lá? Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Primeira característica da mulher que edifica, da mãe que edifica, é o ensino da palavra de Deus. A mulher sábia, ela não edifica baseado nos seus conceitos e pensamentos pessoais, mas ela tem um manual, ela tem uma direção que ela recebe de Deus. E qual que é o manual que Deus nos entrega? É a palavra, é a Bíblia. A Bíblia é a ferramenta que Deus dá para você, mulher, você, mãe, para também os pais aqui nessa noite, representados com os homens. Queridos, a Bíblia é a ferramenta do Espírito Santo, é a ferramenta que Deus nos dá para a edificação da nossa casa. Se você quer que a sua casa seja de fato edificada no fundamento sólido, que é Jesus Cristo, nós precisamos edificar com a palavra de Deus. Por isso, em Deuteronômio 6, aqui Moisés está falando com o povo de Israel, ele fala, olha, vocês precisam inculcar na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus. Quando vocês estiverem sentados, conversando, ali almoçando com os filhos, ou quando estiverem andando, levando, trazendo para a escola, ou indo para o trabalho, quando você for deitar, quando você se levantar, lembre da palavra, cite a palavra, memorize a palavra, fale sobre a palavra de Deus. A mulher sábia edifica o seu lar. Infelizmente, nós temos visto muitas mulheres escolhendo o caminho oposto, escolhendo o caminho da murmuração, o caminho da reclamação, o caminho do descontentamento, o caminho de muitas vezes viver às vezes o evangelho no ambiente eclesiástico da igreja, mas de não trazer esse evangelho para dentro do lar. E muitas vezes nós vemos famílias sendo derrubadas, porque essas famílias não estão sendo construídas com a palavra, não estão sendo construídas no temor do Senhor. E a mulher insensata, ela faz isso, ela destrói com as suas próprias mãos, mas a mulher sábia edifica, e a ferramenta que ela tem para edificar é a palavra de Deus. Eu estava vendo um podcast do pastor Hernandes Dias Lopes com uma senhora bem de idade já, e ela contando sobre a experiência dela como mãe, e ela contava nesse podcast que o marido dela faleceu quando os meninos dela eram muito pequenos ainda. Ela tem 5 filhos, e diz ela que foi um desafio muito grande para conseguir educar esses meninos sem a presença do pai, mas diz ela que algo que ela escolheu fazer foi escolher o caminho da palavra, de usar a palavra para sustentar a casa dela. Falou que quando ela recebeu a notícia de que o seu marido estava morto, ela ficou praticamente que perdida. Mas diz ela que o Espírito Santo foi mostrando para ela que ela precisava se apegar às promessas de Deus. E ela conta que quando os filhos, eles eram inclinados a murmurar, a reclamar, né, pelo fato de não ter o pai presente, de às vezes passar por alguma necessidade, e ela ensinou esses meninos, ela fala que ela sempre repetia a palavra de Deus e falava, não murmurem, não reclamem, sejam gratos, e ela usava esses textos bíblicos para ir inculcando na cabeça dos filhos dela. E ela diz que o resultado foi maravilhoso. Os filhos estão na presença de Deus, são crentes em Jesus. A falta que o pai fez não foi algo que impediu eles de serem realmente edificados. E é assim que a mulher que edifica o lar, a mulher sábia faz. A gente sabe que muitas vezes não é fácil, né, para você, mulher, edificar a sua casa, ler a palavra de Deus, memorizar a palavra, ensinar seus filhos. A gente sabe que muitas vezes, na correria do dia a dia, é difícil de administrar, né, todas as coisas ali do lar, a limpeza da casa e a preparação dos alimentos. Mas você, mulher, Deus deu esse dom maravilhoso de conseguir fazer 50 coisas ao mesmo tempo, né? Eu que sou homem, os homens há de convir comigo, que quando a gente tem uma tarefa para fazer, se tem outra tarefa para fazer junto, a gente não consegue ligar as coisas, né? Mas a mulher é impressionante, ela consegue ouvir o que o filho está falando, e ouvir lá que o marido está falando, ajudar, e já está cozinhando e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então você, mulher, Deus te deu essa bênção de conseguir administrar muitas coisas, e entre todas essas coisas, se apega à palavra de Deus. Pega a palavra de Deus e fala, esse é a ferramenta que Deus me dá
para a edificação da minha família, para a edificação do meu lar. E eu não quero abrir mão disso. Eu não quero ser insensata, mas eu quero edificar a minha casa. Mães que edificam a sua família são mães que edificam tendo a palavra de Deus como ferramenta. Em segundo lugar, nós aprendemos a segunda característica, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Quando nós vemos aqui Paulo falando com Timóteo sobre o exemplo da mãe e da avó de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Está aqui projetado também. Paulo fala assim com Timóteo: lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em a sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Meus queridos, a mãe que edifica o lar é a mãe que usa a palavra de Deus como ferramenta para edificação, mas também é a mãe que edifica a casa, o lar, através do seu exemplo. Nós vemos aqui Paulo falando com Timóteo, nessa segunda carta que ele escreve a Timóteo, dizendo: lembro da sua fé sem fingimento. Paulo está falando sobre a fé de Timóteo. Paulo está falando sobre um jovem que aprendeu a crer em Deus e que aprendeu uma fé não apenas intelectual, mas também uma fé que é demonstrada através das atitudes. Timóteo era esse crente verdadeiro. Timóteo não era aquele crente que fala que é crente, mas não vive como um verdadeiro filho de Deus. Timóteo era um verdadeiro cristão. E Paulo diz que essa mesma fé, esse mesmo testemunho que ele via em Timóteo, foi um testemunho que ele recebeu de quem? Ele fala lá, primeiro da sua avó Lóide. Provavelmente Lóide foi usada ali para a edificação da sua casa. Eunice foi uma moça crescida na palavra de Deus, ensinada na palavra de Deus. E agora Eunice, que é mãe de Timóteo, também passa todo esse conhecimento, toda essa fé em obras para o seu filho Timóteo. Eunice e também Lóide foram mulheres, foram mães que souberam muito bem edificar a sua casa. Eunice e Lóide foram mulheres que não foram insensatas, mas elas viram na geração, elas viram nos filhos a bênção que Deus estava dando para elas de serem mães, mas também a responsabilidade de edificar esses filhos, de investir nesses filhos, de orar pela próxima geração. Meus queridos, infelizmente, temos visto tantas mulheres, tantos casais que estão preferindo ter cachorro, ter papagaio, ter gato, ter um monte de animal doméstico, mas que estão abrindo mão de ter filhos. Porque dizem assim, ter filhos é algo muito difícil, pastor, o mundo está muito complicado, esse mundo tem muito problema, colocar uma criança nesse mundo, eu não vou dar conta de cuidar, né? E as pessoas não enxergam que gerar filhos, nós estamos fazendo isso em obediência a Deus e fazendo isso para a glória de Deus. Agora o problema é quando a gente gera filhos e simplesmente deixa para o mundo educar, e entrega para a escola educar, entrega para a igreja educar, saiba que o resultado será drástico. Mas se nós entendemos a nossa responsabilidade de gerar filhos para Deus e de ensiná-los a palavra de Deus, usando a ferramenta como que nós vemos nessa noite, e vivendo a fé na nossa casa, na prática do dia a dia, ao deitar, ao levantar, conversando com nossos filhos, nós veremos os resultados. Lóide e Eunice puderam ver na vida de Timóteo a fé sendo materializada na vida dele, a ponto de Timóteo ter sido usado tão grandemente por Deus na plantação da igreja de Éfeso, como ali auxiliar de Paulo nas missões. Mas Timóteo só teve esse coração missionário, esse coração doador, esse coração para obedecer a Deus, porque ele foi ensinado. E o Espírito Santo a abençoou para que essa avó e essa mãe fosse exemplo para esse menino. Meus queridos, nós precisamos orar por isso. Precisamos de mulheres de fé, mães corajosas, mães que sabem que Deus as dá filhos para serem guiados no caminho do Senhor, mães que sabem que o exemplo que elas dão em casa são fundamentais para a educação cristã dos seus filhos. Como é que pode uma mãe falar para o filho, olha, meu filho, você tem que fazer papai do céu, tem que falar com Deus, mas ela não ora com o menino, ela não ora junto com a criança. Não tem como, é o exemplo. Como é que pode uma mãe falar para o filho que ele não pode falar palavrão, sendo que ela fala palavrão? A gente vê que Lóide e Eunice foram mulheres que foram exemplo positivo para Timóteo.
E é assim que nós precisamos ser. Certa vez eu ouvi uma história real, né, na época do telefone. Quem tinha telefone fixo em casa? No início era orelhão, né? Você tinha que ir para a rua para você atender o telefone. Mas aí depois teve telefone dentro de casa. Hoje em dia tem um celular, essa situação já não acontece mais. Mas nessa época, era a época que o telefone, tinha lá o telefone em casa, para a família toda, né? E aí, um belo dia o telefone tocou lá, e a criança foi lá atender o telefone. E aí a criança falou, alô, aqui é a fulana de tal. E a mãe ouviu lá da sala e falou, aí chegou para a filha e falou, fala que a mamãe não está em casa. Aí a menina vai e fala, a mamãe mandou falar que eu não estou em casa, que ela não está em casa. E aí a menina vai e entrega ali a mentira que a mãe estava mandando a menina contar, né? Então, a gente vê que a criança, ela segue o exemplo que os pais estão dando. Aí se o pai fala, você não pode falar mentira, mas ele fala mentira, não adianta. Nós vemos que Lloyd e Eunice eram mulheres exemplares, eram mulheres que viviam a fé no seu dia a dia. E é isso, é assim que a mulher vai edificando o lar, é assim que a mulher vai construindo na família, é assim que a mulher vai guiando os filhos através do seu exemplo, através de uma fé não fingida. Você não pode falar a verdade só na igreja, tem que falar a verdade em todo lugar. A mentira não cabe no ambiente eclesiástico e também não cabe no ambiente da nossa casa, e também não cabe no ambiente do nosso trabalho. Fazer fofoca na igreja não pode, mas em casa também não pode, no trabalho também não pode. São valores, são princípios que, se forem deixados, vão trazer grandes prejuízos. Mulheres que constroem, que edificam, são mulheres que temem a Deus, que usam a palavra de Deus como ferramenta para edificação e que praticam o ensino da palavra, praticam os ensinos da palavra de Deus, seguem os valores da palavra de Deus. Seja essa mulher, seja essa mãe que não apenas diz crer, mas que de fato crê através do que você diz, do que você faz, como exemplo para os seus filhos. Terceira característica está lá em Provérbios 29, 17. Abra lá comigo, Provérbios, capítulo 29, versículo 17. Terceira característica da mãe que edifica o seu lar. Provérbios 29, 17. Vamos ler juntos? Está aqui na tela, vamos lá? Corrija o seu filho, e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Mais uma vez, corrija o seu filho, e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Que coisa boa é quando a mãe vira e fala assim, meu filho só me traz alegria, meu filho só me dá prazer. É tão bom a gente ver uma mãe falando assim do filho, né? Mas saiba que toda mãe que fala isso do filho, ela teve um trabalho árduo na educação do seu filho. E aqui a gente tem a terceira característica da mulher que edifica. A mulher que edifica é a mulher que disciplina com amor. É a mulher que corrige os seus filhos. É a mulher que não abre mão da correção. É a mulher que não abre mão da vara que educa. E a vara aqui em Provérbios não é aquela que bate no lombo, que muitas vezes vem lá com chinelo, né? Mas é a vara da disciplina de Deus, a palavra de Deus. É a mulher que aplica a palavra, ela aplica a correção. A sua casa tem ordem, a sua casa tem disciplina, tem valores que precisam ser respeitados. Nós temos visto uma tendência nessa geração, que é algo que está na humanidade, né? A rebeldia, de quebrar regras, de não querer seguir regras, mas parece que hoje o negócio está mais aflorado, e parece que essa geração está mais perdida nisso, que não consegue falar não para um filho, só fala sim, aquela educação positiva, né? Que tu tem que dizer sim para o menino, e aí a criança vai crescendo sem limites, e quando ela se torna um adulto, o que vai acontecer? Ela vai ser uma tormenta para a alma dessa mãe, vai ser uma tristeza. Mas por que isso acontece? Porque não foi feito o trabalho de correção lá no início. Mãe e pai, saiba que quando você corrige o seu filho, você está amando o seu filho. Não é assim que Deus faz conosco? Em Hebreus fala que Deus ama os seus filhos, e por isso Ele os corrige. Deus nos ama, por isso Ele traz para nós a vara da disciplina.
É por isso que muitas vezes Deus, Ele te pega e te aperta e te leva ali a passar pela prova, às vezes até pela dor, para você entender que você precisa ser obediente. Assim também é na vida dos nossos filhos. Se você, mãe, não sabe dizer não, ou não sabe trazer a correção na hora certa e do jeito certo, saiba que no futuro você terá grande tormento na sua vida. Mas se você for essa mulher sábia, que não derruba a família com as próprias mãos, mas que constrói, porque você teme o Senhor, porque você usa a palavra de Deus como ferramenta aí na educação, você será essa mulher que também disciplina, que corrige os seus filhos. Não é aquela mãe que humilha, né, o filho, aquela mãe que às vezes fala com palavras ríspidas, não é isso, mas é corrigir com amor. Deus nos corrige com amor. Ele traz para nós a disciplina na hora que a gente precisa. E assim também é a mãe sábia, é a mãe que edifica. Filhos precisam saber dos limites. Filhos precisam ser corrigidos com amor, com paciência, mas também com firmeza. Porque se tiver amor, mas não tiver correção, não tem amor, é um falso amor. Porque quando você ama de verdade, você disciplina quando precisa ser disciplinado. Mães que edificam são mães que têm responsabilidade, são respeitosas e impõem o respeito. Mães que temem a Deus, mães que edificam o seu lar. Seja essa mulher que não abre mão da correção. Porque se você corrigir seus filhos, você terá descanso, ele será um prazer para a sua alma. A palavra de Deus nos diz isso nessa noite. Vamos para a quarta e última característica da mãe que edifica, está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. E 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, nos conta a respeito de uma mãe que orava muito pelo seu filho, antes mesmo desse filho ser concebido, antes mesmo dela poder gerar esse filho, essa mãe já orava. E ela se chama Ana. Está aqui na tela, diz assim: era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor, e eles adorarão o Senhor. A mãe que edifica sua casa, seus filhos, é a mãe que ora. Nós aprendemos essa noite que a mãe que edifica é a mãe que usa a palavra de Deus como ferramenta para edificação, é a mãe que corrige os seus filhos, mas essa mãe, ela só consegue fazer tudo isso porque ela ora. Aqui eu trouxe a oração como a última característica, mas sabe que a oração, ela está presente na correção dos seus filhos. A oração está presente quando você vai ensinar a palavra para os seus filhos. A oração está presente em cada momento, em cada ocasião, até mesmo para ser um bom exemplo. Mãe, ore, clame ao Senhor, peça ao Senhor para que Ele te faça um exemplo. Nós sabemos quão desafiador é, na nossa casa, ser ali um testemunho de Jesus, porque se tem alguém que nos conhece bem, é a nossa família, e ali sim é revelado se somos filhos de Deus, se somos crentes ou não. A gente sabe o quão desafiador é ser um bom exemplo no lar, mas se formos homens, mulheres de oração, se aqui nessa igreja tivermos mulheres que oram, que intercedem pelos seus filhos, assim como a Ana fez, nós veremos mulheres sábias edificando a sua casa. E Ana foi essa mulher. Ana foi essa mulher que orou por Samuel, antes mesmo dele nascer, ela pedia para Deus esse filho, e ela disse que se Deus desse, ela consagraria ao Senhor, e quando Deus deu, ela fez isso. Tem gente que às vezes ora para Deus dar filhos, e quando Deus dá, a pessoa abandona Deus. Mas Ana, ela foi fiel ao seu propósito, e ela falou: eu entrego ao Senhor por todos os dias que Ele viver. Queridos, a gente faz isso quando a gente batiza os nossos filhos. Você lembra do dia que você batizou os seus filhos, e você prometeu diante de Deus e diante da igreja, de ensinar para os seus filhos a palavra de Deus, de ler para eles a palavra, de trazê-los à igreja, de consagrá-los a Deus, ensiná-los a palavra de Deus em casa, e trazê-los à igreja? Esse é o compromisso que a gente faz. Mas muitas vezes nós temos derrubado esses votos, esses compromissos com as nossas próprias mãos, como uma mulher insensata. Muitas vezes não temos sido fiéis ao voto que nós fizemos ao nosso Deus. Ana foi fiel, ela entregou para o Senhor, ela falou: Samuel é consagrado para o Senhor, todos os dias que ele viver, ele é dedicado ao Senhor. Como nós precisamos de mães ousadas, de mães que consagram seus filhos,
e de mães que trabalham para que esses filhos continuem no caminho do Senhor. Mães que estão ali dispostas a clamar a Deus, como Ana esteve ali disposta, porque ela entendia que esse filho pertencia a Deus. É por isso que ela intercedia, porque ela confiava em Deus e ela entregava Samuel para o Senhor e ela consagrava todos os dias da vida desse filho. Nós temos muitas mães aqui que já têm filhos já formados, filhos que já estão casados, outros ainda não, mas que já estão por outros caminhos. Mas são mães que precisam continuar orando pelos seus filhos. Porque aonde essa mãe não consegue ir, onde essa mãe não consegue transformar, Deus pode transformar. É necessário que essas mães continuem crendo no voto que fizeram para Deus, elas consagraram para o Senhor seus filhos. Ainda que talvez eles não estejam aqui na igreja, eles pertencem ao Senhor. Assim como Ana creu e consagrou seu filho, nós precisamos também consagrar os nossos filhos e trabalhar na correção, e trabalhar com a palavra de Deus, educando na palavra de Deus, mas sempre orando ao Senhor. A oração é o primeiro caminho, buscando a direção de Deus. Então, meus irmãos, mães que edificam seu lar, são mulheres sábias, são mulheres que ensinam a palavra de Deus, são mulheres que vivem o evangelho dentro de casa, são exemplo para os seus filhos. Mães que edificam o seu lar, são mulheres que disciplinam com amor, elas têm a correção, a palavra na hora certa, a disciplina, a vara da correção na hora certa. Mães que edificam seus filhos são mães que oram constantemente, elas não param de orar. Elas oram antes dos filhos nascerem, elas oram no processo de crescimento e educação dos filhos. E quando os filhos já cresceram, elas continuam orando e vão orar até o dia que Deus as chamar para a glória. Saiba que para cada filho que persevera na fé, sempre há uma mãe de oração. Às vezes nem mães biológicas, mas mulheres que adotaram para si filhos espirituais e que clamam por esses filhos. Já ouvi vários testemunhos de mulheres que oraram por filhos desviados e que viram Deus fazendo a obra, chamando de volta, chamando para a presença dEle. Talvez você, mãe, nessa noite, ao ouvir essa palavra, pense, nossa, como eu tenho falhado, ou como eu falhei nessa ou em outra área. Mas saiba que a Bíblia nos apresenta a história de várias mães. Existem mães que foram tementes a Deus, e Deus abençoou, e Deus ajudou, mas até mesmo essas que foram tementes, elas erraram em uma ou em outra situação. Nós vemos vários exemplos. Não existe na Bíblia nenhuma mãe, nenhuma mulher que tenha sido assim perfeita. Todas elas tiveram todos os seus momentos de fraqueza, mas Deus mesmo assim usou essas mulheres, e fez dessas mulheres, mulheres de oração, mulheres que criam e ensinavam a palavra, mulheres que corrigiam seus filhos. E saiba que você, mãe, você é uma mulher escolhida por Deus para a edificação da sua casa. Deus não desiste de você e nem desiste da sua casa. Deus te usa com esse propósito. Seja uma mulher sábia, que edifica o seu lar. Não seja como uma insensata que destrói com as próprias mãos, mas seja a mulher que olha para a sua casa, olha para os problemas do seu lar, mas se ajoelha aos pés de Jesus e confia que dele vem a força, dele vem o socorro, dele vem a ajuda, dele vem a capacitação para edificar, para construir. Eu quero orar por você hoje, mulher, mãe, por você também, homem que já é pai, você ainda que não é pai, ainda não é casado ou vai se casar, coloque-se em pé agora no seu lugar. Eu quero orar por você, quero orar pelas famílias da igreja, você que sonha um dia gerar filhos, coloque agora diante de Deus a sua vida, como Ana fez, antes mesmo de Samuel nascer, ela já orava. Se você ainda não tem filhos, ore por esses filhos, já começa a orar ao Senhor. Você que é mãe, que está nesse processo de educação, tem filhos pequenos, ore a Deus, fala, Deus me ajude a edificar o meu lar. Você que é mãe, que já tem filhos já crescidos,
Alguns estão na casa de Deus, na igreja, outros estão longe. Ore por eles, continue orando e fala: Deus, me use como exemplo, me ajude a trazer a tua palavra para inculcar na cabeça desse filho. Senhor, me use como instrumento do Senhor, mas eu sei que o Senhor é poderoso para transformar o que eu não tenho poder de transformar. O Senhor é tão misericordioso que mesmo com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, às vezes com o meu mau exemplo, o Senhor tem me chamado a ser um bom exemplo. Senhor, nós oramos nesse momento, Pai, por cada mãe aqui nesse lugar. Nós oramos, ó Deus, por cada pai. Oramos, ó Deus, pelas futuras mamães e futuros papais. Nós oramos, ó Deus, pela família, que é projeto do Senhor. Deus, a tua palavra diz que a mulher sábia é aquela que edifica o seu lar. E nós aprendemos essa noite, ó Deus, que essa mulher é a mulher que lê a tua palavra, ensina a tua palavra, inculca na cabeça dos filhos. Ela tem a palavra como a sua ferramenta para trabalho de edificação. Senhor, nós aprendemos que essa mulher é a mulher que é um bom exemplo na sua família. Ó Deus, como nós precisamos do Senhor para viver o Evangelho na nossa casa. Senhor, nos ajude a ser um bom exemplo. Senhor, coloca guardas nas nossas bocas para que nós não falemos aquilo que não edifica, que não constrói. Dá-nos palavras de sabedoria, Senhor. Nos ajude a corrigir, ajude-nos a disciplinar, a trazer correção, ensino da tua palavra, que nós não abramos mão desse mandamento. E, Senhor, nos ajude a orar sem cessar. Ajuda-nos a buscar o Senhor, porque a oração nada mais é do que a dependência de Ti, nada mais é do que um reconhecimento de que sem o Senhor não podemos. Por isso nessa hora nós clamamos, Pai, faz-nos perseverar na oração, faz-nos perseverar nesse caminho de correção, faz-nos perseverar como bons exemplos e conhecedores e ensinadores da Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por cada mãe dessa igreja, pelas que já são e pelas que ainda serão. Concede às tuas filhas sabedoria que vem dos céus. Concede às tuas filhas temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, para que essas mulheres sejam bons exemplos para os filhos, para que essas mulheres sejam conhecedoras da palavra e ensinem a palavra, que elas sejam mulheres de oração, que elas sejam testemunhas de Jesus no lar, e que o Senhor possa resplandecer a tua glória, possa resplandecer a tua luz sobre cada lar, sobre cada família aqui representada. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e clamamos agora pela bênção do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sinta suas mãos e declare isso. Que o Senhor te abençoe.